Olá, primeiramente, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela sua atenção. Kleber Campos por aqui do portal Como Jogar nas Loterias. Hoje nesse vídeo aqui eu quero te apresentar um kit especial que eu montei para você que gosta de jogar na Loto Fácil. E o nome desse kit é Kit Desculpa Zero. Isso mesmo, Kit Desculpa Zero. E por que eu coloquei esse nome? Você não terá mais desculpas para deixar de jogar com 18 números na Loto Fácil. Eu vou te mostrar aqui através desse vídeo 13 modelos que você tem para você jogar com 18 números no Loto Fácil, modelos super econômicos. Eu vou te mostrar aqui através de uma planilha totalmente automatizada que vai montar os jogos para você de uma forma instantânea, de uma forma segura, de uma forma totalmente automatizada. Então eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou passar aqui para você, em todas as informações, que eu tenho certeza que esse kit aqui vai te ajudar muito para você aumentar as suas chances e pontuações. Então vamos lá. De que forma que esse kit funciona? Primeiramente eu quero passar rapidamente aqui sobre a planilha. Eu vou te mostrar algumas informações superficiais aqui da planilha para você ir se orientando. Depois eu vou me aprofundar em cada uma das partes aqui da planilha, porque à medida que eu vou colocando as informações, como a planilha é totalmente automática, assim que eu coloco informações, ela já vai me dando resultados ou informações automáticas aqui na tela, tá bom? Então vamos lá. Nesse local aqui é onde você pode colocar, se você quiser, os 15 números do concurso anterior. Então você, por exemplo, pode pegar o último concurso da Loto Fácil, coloca nesse local aqui, e a partir do momento que você for escolher os 18 números para você jogar, a planilha mostra para você quantos números você está utilizando do concurso anterior. Se você não quiser jogar com essa informação, não tem problema nenhum, basta deixar, por exemplo, essa informação aqui vazia, tá ok? Nesse local aqui é onde você vai colocar os 18 números que você quer jogar. Aqui é o custo do jogo, ou seja, o modelo mais caro desse fechamento combinatório aqui, desses 13 modelos, hoje vai custar apenas R$ 60 para você jogar com 18 números no Loto Fácil. Aqui tem as probabilidades do fechamento que você escolher, depois eu vou comentar um pouco mais. Aqui mostra para você, em caso de acerto dos 15 pontos do sorteio dentro dos 18 números, dentro da estratégia, o que você pode ter de pontuações. Nesse caso, mostra para você que você pode ter de 1 a 3 bilhetes com 14 pontos, desde que você acerte os 15 pontos dentro da estratégia, que eu vou comentar com você. Nesse local aqui, você tem a opção de colocar a segunda sequência de 18 números, ou seja, você consegue montar duas sequências de 18 números, colocar na planilha e ela vai montar os jogos para você de uma forma totalmente automática. Então essa parte aqui é a mesma da parte de cima, porém da sequência de número 2. À medida que eu for escolhendo os números nesse local aqui, você consegue também visualizar nesse local quais são os números que você escolheu. Fica muito fácil aqui para você visualizar, principalmente se você for utilizar duas séries, para você ver quais são os números que você escolheu. Nesse local aqui ele mostra para você a quantidade de números fixos e a quantidade de números combinados, de acordo com essa opção que eu marcar nesse local aqui. Mostra para você também a quantidade de números pares, a quantidade de números ímpares, se você gosta de escolher os seus números com esses detalhes aqui. Se você marcar essa opção aqui do concurso anterior, ele mostra para você quantos números você utilizou do concurso anterior e do concurso que não foi sorteado. Quando eu fizer com você simulações de resultado nesse local aqui, vai mostrar para você quantos números que você acertou dos números fixos e dos números combinados, e você consegue visualizar nesse local aqui também a distribuição dos números. Distribuição dos números por linha. Então, por exemplo, se você marcar 1, 2 e o 3 da linha de número 1, ele vai mostrar para você, nesse caso dessa simulação aqui, que você escolheu 3 números da linha número 1. Aqui, conforme eu comentei, é onde você coloca os 15 números do resultado. Nesse local aqui é onde você faz a configuração dos valores de 11 até 15 pontos. Aqui você coloca o custo do jogo. Então, por exemplo, hoje o custo do jogo é R$ 2,50. Vamos supor que amanhã passe para R$ 3. Então você digita o número 3 nesse local aqui, que ele já refaz o custo, inclusive ele já faz a correção do valor do custo do jogo aqui também. Aqui é 3, tá? Por exemplo, se for 3,50, se você colocar 3,50, opa, deixa eu colocar aqui, 3,50 não vai funcionar, é 3,50, tá ok? Se você digitar desse jeito aqui, pode ver que ficou zerado aqui também, ou seja, não é erro na planilha, é porque você precisa colocar 3,50, tá ok?
Então, vou voltar aqui, por exemplo, R$ 2,50, que é o custo de hoje. Aqui nos valores, a mesma coisa, por exemplo, 14 pontos. Vamos supor que seja R$ 1.554,25. R$ 1.524,50. Não é 1.524,50, tá ok? Se você colocar um ponto aqui, vai parar de funcionar. Então, sempre coloca a vírgula na casa decimal, nos centavos, beleza? Então, 1.524,50. Aqui ele mostra o custo do jogo. Como eu selecionei as duas séries, ele está marcando que o custo do jogo será de R$ 120. Se eu não quiser jogar com a segunda série, basta desmarcar essa opção aqui. Pode ver que ele já escondeu as informações aqui e o custo do jogo já passou para apenas R$ 60. Aqui você consegue visualizar quais são os números de cada um dos jogos. Eu estou posicionado no jogo de número 1. Você consegue navegar por esse local aqui. Então, por enquanto, não está saindo nada, porque eu não coloquei nenhum número aqui dentro da planilha. Então, vamos lá. Já passei pelas principais informações aqui da planilha. Agora, eu vou fazer a minha escolha dos números. Eu vou colocar aqui um concurso anterior. Eu vou inventar um concurso qualquer aqui para te mostrar em que local que vão sair as informações. Então, por exemplo, vamos supor que no concurso anterior saíram exatamente esses 15 números aqui. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 e o 25. Perfeito, já fiz aqui uma escolha de 15 números do concurso anterior para poder te mostrar o que vai interferir, em que local que vão sair informações baseadas no concurso anterior. Então agora nesse local aqui é onde você vai fazer a escolha dos seus 18 números. Então, vamos supor que eu queira jogar exatamente com essa sequência aqui de 18 números. 1, o 2, o 3. Pode ver que à medida que eu vou escolhendo os números, ele vai agora preenchendo de forma automática nesse local aqui. Pode ver que nesse exato momento eu tenho 3 números na linha de número 1. São exatamente esses 3 números. Ele mostra aqui para mim também quantos números pares e quantos números ímpares que eu já escolhi. Nesse caso eu escolhi um número par com 2 números ímpares. Nesse local aqui a planilha mostra para você quantos números que eu já utilizei do concurso anterior, ou seja, se você informar o concurso anterior nesse local aqui, à medida que você vai colocando os números, os 18 números que você quer jogar, ele já vai mostrando para você quantos números que você escolheu do concurso que saiu e quantos números que você já utilizou, dos 10 números que não foram sorteados, baseado em cima do concurso anterior, que você coloca nesse local aqui. Essa parte aqui é a parte de acertos, só vai ser preenchida a partir do momento que eu fizer uma simulação aqui de resultado nesse local aqui com você. Então, vou continuar aqui minha escolha. 6, 7, 8, 9. Pode ver que à medida que eu vou colocando os números, automaticamente eles vão sendo preenchidos aqui. E os jogos vão sendo montados de forma automática nesse local aqui também. Você não precisa colocar os números em ordem, veja que interessante. Por exemplo, se eu quiser colocar o número 5 agora, posso colocar nesse local aqui, não tem problema nenhum. Então, coloquei o número 5, pode ver que ele já preencheu aqui. Ele já remontou os jogos de forma automática para você nesse local aqui também. Então, continuando aqui a minha escolha. 18, 19, 20, 22, o 23. Se você colocar um número aqui inválido, olha o que vai acontecer. Por exemplo, se eu colocar o número 6 aqui novamente, eu já escolhi o número 6, certo? Então, se eu colocar o número 6 aqui novamente, olha o que vai acontecer. Veja que apareceu em vermelho aqui uma informação. O que está informando aqui para você? Você tem um erro na sequência 1, que é essa sequência aqui, ou na sequência de número 2. Por enquanto, não digitei nada na sequência de número 2. Favor corrigir para continuar. Ou seja, enquanto você não corrigir, você não consegue visualizar os jogos. Ou seja, é uma segurança aqui que você tem. Para continuar, você precisa fazer a correção, beleza? Se eu digitar aqui, por exemplo, a letra B. A letra B não possui dentro da Loto Fácil. Então, coloquei a letra B. A mesma coisa. Ele mostra para você que existe algum erro aqui na planilha. Esse erro pode estar nesse local aqui também, que depois eu vou fazer uma simulação com você. Ele aparece em cima do local que possui o erro, ele possui esse tracinho aqui na cor vermelha. Então fica muito fácil para você identificar, caso apareça alguma informação aqui de erro, qual que é o erro e em que local que está esse erro para você corrigir, tá bom?
Então, por exemplo, vou colocar o número 25. Veja que agora já habilitou os números aqui novamente, todos os jogos aqui para você. Então, agora eu vou posicionar no jogo de número 1. Quero comentar com você sobre essa parte aqui. Então, veja que eu estou posicionado no jogo de número 1. Vou desmarcar essa opção aqui. Estou posicionado no jogo de número 1, na sequência de número 1 e no jogo de número 1 da primeira sequência. Porque se eu marcar essa outra opção aqui, olha o que acontece. A primeira sequência ela termina nesse local aqui. Então pode ver que já mudou a cor, ou seja, a sequência de número 2, ela começa nesse momento aqui, nesse local aqui. Pode ver que tem o jogo de número 1 da sequência de número 2, e nesse caso aqui tem 24 jogos da sequência de número 2. Então, como eu selecionei exatamente o mesmo fechamento combinatório na sequência de número 1 e na sequência de número 2, a primeira sequência possui 24 jogos e a segunda sequência 24 jogos também. Então, a soma nós temos 48 jogos e nesse momento eu estou posicionado no jogo de número 1 da sequência de número 1. À medida que eu vou clicando nesse local aqui, pode ver que essa barrinha aqui ela vai se movendo também, fica muito mais fácil para você visualizar qual que é a posição, em que jogo você está posicionado, e ele mostra para você nesse local aqui também quais são os números que você deve passar para o volante. Nesse caso aqui, eu estou posicionado no jogo de número 4, e são esses números que você deve passar para o volante, tá ok? Então, eu recomendo que você não passe os números para o volante olhando essa tela aqui, porque pode ser que você, na hora de passar os números para o volante, se você estiver olhando essa tela aqui, você pega algum número do jogo de cima ou do jogo de baixo, e se isso acontecer, você perde a garantia do fechamento combinatório. Eu recomendo que você passe por essa tela aqui, ela é muito mais amigável, muito mais amistosa, fica muito mais fácil aqui para você visualizar o local de cada um dos números aqui, e fica muito mais tranquilo para você passar com segurança todos os números de cada um dos jogos nesse local aqui, beleza? Então vou posicionar novamente aqui no jogo de número 1. Se eu quiser, por exemplo, ir para o jogo de número 45, você não precisa clicar até chegar no número 45. Basta você digitar nesse local aqui o número 45. Veja que a barra já foi lá para o jogo de número 45. Por enquanto está zerado, porque eu não digitei informação nenhuma. Mas se eu digitar os números nesse local aqui, automaticamente os jogos serão montados e ele vai mostrar para você todos os números do jogo que você tiver posicionado. Então, eu vou voltar para o jogo de número 1 aqui novamente, para deixar posicionado aqui. Então, agora eu vou fazer com você simulações de resultado. Depois eu vou fazer a troca aqui dos fechamentos, vou mostrar todos os 13 fechamentos combinatórios que você tem com esse material aqui. Então, agora eu vou fazer uma simulação de resultado. O que é uma simulação de resultado? Será que se realmente acertar os 15 pontos do sorteio dentro do conjunto de 18, com esse modelo de jogo aqui, com apenas 24 jogos, vai garantir no mínimo, que está informado aqui para você, nesse local aqui, no mínimo uma pontuação com 14 pontos, podendo premiar até 3 com 14, com 2,94% aqui de chance de pegar os 15 pontos? Será que se realmente tiver os 15 pontos aqui dentro, com esse modelo de jogo aqui, sem nenhum número fixo, vai pontuar pelo menos 14? Uma forma que você tem para testar, para validar o fechamento combinatório. Então vamos lá. Agora eu vou inventar um resultado. Um resultado que cai exatamente dentro da estratégia. Qual que é a estratégia? Eu escolhi 18 números para jogar sem nenhum número fixo, ou seja, se os 15 pontos estiver dentro do conjunto de 18, tem que pontuar no mínimo 14 pontos. Então, vou fazer uma simulação aqui de resultado. À medida que eu vou simulando, colocando os números aqui do resultado, olha o que acontece. Veja que interessante. Pode ver que já ficou na cor azul. Isso indica que você acertou o número. Ele mostra para você nesse local aqui também que tem uma cor azul, ou seja, aqui ele mostra para você que você acertou o número 1 dos 25 números da Loto Fácil. E ele mostra para você também em qual série que você acertou o número. Como eu não informei nada na série de número 2, automaticamente ele vai mostrar apenas na série de número 1. Então vou continuar aqui com a minha escolha. Minha simulação, aliás, 5, 6, o 8, 9, o 12, o 12, o 13... Se você digitar algo errado nesse local aqui, vai acontecer a mesma coisa. A planilha vai esconder os números, informando para você que existe algum problema para você corrigir. Olha para você ver. Vou digitar aqui, por exemplo, a letra B. Pode ver que os jogos foram escondidos aqui de você, para evitar que você passe algum jogo para o volante, um jogo errado. E quando isso aparecer, conforme eu comentei com você, indica que tem algo errado e você precisa corrigir, tá bom?
Ele mostra, inclusive, o local que possui o erro. Nesse caso aqui, pode ver que tem um tracinho vermelho logo acima da informação. Vou colocar o número 14, 15, o 19, o 20, o 22, o 23 e o 25. Então aqui ele mostra para você quantos acertos que eu tive. Nesse caso dessa simulação são 15 acertos, ou seja, 15 acertos dentro do conjunto de 18. Como eu escolhi um modelo que não possui número fixo, ele mostra zerada essa informação aqui. E nesse caso aqui, olha só, uma combinação pontuada com 14 pontos foi o jogo de número 11 da sequência de número 1. Então, com esse fechamento combinatório aqui, mais uma vez aqui para você, se você acertar os 15 pontos do sorteio dentro do conjunto de 18, 100% garantido com apenas 24 jogos, que hoje vai custar R$ 60 na lotérica, sempre vai pontuar no mínimo uma combinação com 14 pontos, podendo ir até 3 bilhetes com 14 pontos, e tem 2,94% aqui de chance de pegar um bilhete com os 15 pontos. Vou fazer mais uma simulação aqui com você. No lugar do 20, por exemplo, eu vou escolher o número, deixa eu escolher outro número aqui, o número 18. Veja que pegou 14 pontos aqui novamente, foi o jogo de número 10. No lugar do número 3, eu vou colocar o número 2. Agora, nesse caso aqui, 3 combinações pontuadas com 14 pontos. Olha só, foi o jogo de número 10, o jogo de número 15 e o jogo de número 17. Então, conforme eu comentei, com esse fechamento aqui de apenas 24 jogos, se você acertar os 15 pontos do sorteio, dentro do conjunto de 18 números, mínimo de uma pontuação com 14, pode ser que tenha até 3 com 14, veja que pegou exatamente 3 bilhetes ou 3 pontuações com 14 pontos. Agora eu vou te mostrar todas as outras 12 opções, 12 modelos que tem dentro desse mesmo kit aqui. Tá vendo esse local logo abaixo, cada um dos números? Essa informação aqui, esse quadrinho aqui, indica, por exemplo, se você quiser jogar com número fixo, vamos supor, por exemplo, depois que você faça a sua escolha, você queira jogar com número fixo. Vou marcar aqui, por exemplo, o número 14. Vou clicar nesse local aqui, veja que ele ficou marcado aqui com a cor vermelha, ficou marcado vermelho nesse local aqui também. Isso aqui indica que você quer jogar com número fixo. O que é um número fixo? Eu vou marcar essa opção aqui para destacar os números fixos, vai ficar mais fácil para você compreender. Marquei essa opção aqui, olha só, nesse caso são apenas 23 jogos, lembra que eram 24 jogos? Vou voltar aqui e desmarcar o número 14, são 24 jogos. Se você marca um número fixo, qualquer uma dessas opções aqui, você vai precisar de apenas 23 jogos, ou seja, não precisa mais de 24, já tem uma economia de um jogo. Nesse caso, marcou o número 14 como sendo um número fixo. Veja que ele aparece em todos os 23 jogos, nesse caso aqui, desse fechamento combinatório aqui. E qual que é a garantia matemática do fechamento? Você precisa primeiro acertar todos os 15 números dentro do conjunto de 18 e precisa acertar também um número fixo. E qual que é a vantagem de se jogar com o número fixo? Primeiro, você consegue diminuir absurdamente a sua quantidade de jogos, mantendo a mesma garantia, nesse caso aqui, de 14 pontos. Segundo, em caso de acertos de todos os 15 números, incluindo o número fixo, você aumenta a sua probabilidade de pontuar o bilhete com os 15 pontos. Em contrapartida, precisa acertar o número fixo, tá ok? Então, ou seja, a desvantagem, o número fixo tem que ser certeiro, aquele número que você está com forte palpite e tem que acertar aquele número. E as vantagens, primeiro, você consegue diminuir a quantidade de jogos. Segundo, em caso de acertos, você poderá ter mais bilhetes pontuados. E terceiro, você vai ficar muito mais próximo, em caso de acertos, do tão sonhado bilhete com os 15 pontos. Veja que nesse caso aqui, eu simulei acertando o número fixo, ou seja, na minha simulação tem o número 14 e eu marquei ele como sendo número fixo. Nesse caso, acertei o número fixo e mais 14 pontos dos números combinados, continuo com o acerto aqui dos 15 números. Precisei de apenas 23 jogos e continuei com a garantia matemática de pelo menos um bilhete com 14 pontos. Se eu marcar mais um número fixo, olha só, marquei mais um número fixo, marquei o número 2 e o número 14. Quantos jogos que eu preciso agora? Preciso de apenas 19 jogos para manter a mesma garantia de pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos. E nessa simulação aqui, olha só, 3 bilhetes com 14 pontos, foi o jogo de número 4, o jogo de número 6 e o jogo de número 12. Vou marcar mais um número fixo, vou marcar o número 22. Veja, agora pontuou o bilhete com os 15 pontos, foi o jogo de número 6. Com essa simulação aqui, pegou o bilhete com os 15 pontos e pegou um bilhete com 14 pontos também, que foi o jogo de número 4. Quantos jogos que foram precisos?
apenas 18 jogos, que hoje vai custar R$ 45 na lotérica. Vou marcar mais um número fixo. Agora, 3 bilhetes com 14 pontos. E quantos jogos? Apenas 14 jogos, que hoje vai custar R$ 35 na lotérica. Mais um número fixo. Agora, apenas 13 jogos. Veja que continua garantindo pelo menos um bilhete com 14 pontos. Eu vou repetir mais uma vez aqui para você. Para que tenha 100% de 14 pontos, o que precisa acontecer? Primeiro, tem que acertar os 15 pontos do resultado dentro do conjunto 18. E segundo, se você escolher o modelo com números fixos, tem que acertar todos os números fixos, tá ok? Se você, por exemplo, acerta 15, mas perde algum número fixo, perde automaticamente a garantia matemática do fechamento combinatório, tá ok? Por exemplo, mais um número fixo. Agora, nesse caso aqui, eu escolhi 6 números fixos, mais 12 números dentro do grupo, que é o grupo dos números combinados. Continuo com a escolha de 18 números. E olha só, continua garantindo 14 pontos. Mais um número fixo agora. Vou escolher, por exemplo, o número 19. 7 números fixos. Agora eu preciso de apenas 10 jogos. Continua garantindo 14 pontos. Vejam só. 3 bilhetes com 14 pontos. Mais um número fixo. Agora, 8 jogos apenas, continua garantindo 14 pontos, mais um número fixo vou marcar. Agora estou jogando com 9 números fixos e mais 9 números que são os números do grupo dos números combinados. Nesse caso, apenas 7 jogos, continua garantindo 14 pontos, mais um número fixo. Veja que continua garantindo 14 pontos. Quantos jogos? Apenas 5 jogos, olha só, R$ 12,50, mais um número fixo. 2 pontuações com 14 pontos, apenas 4 jogos, que equivale a R$ 10 apenas. Vou marcar mais um número aqui, o número 25, olha só, apenas 2 jogos, garantiu 14 pontos da mesma forma, ou seja, eu estou simulando que acertou os 15 pontos dentro do conjunto 18, e estou considerando também que acertou exatamente os 12 números fixos, e acertando dessa forma aqui, vai pontuar garantido no mínimo uma pontuação com 14 pontos, e tem 10% aqui de chance de pegar o bilhete com os 15 pontos. Olha que incrível estratégia para você jogar com 18 números na Loto Fácil, 13 modelos, vou desmarcar as opções aqui. Mais uma informação que eu vou comentar aqui com você, veja que os números fixos, eles ficaram exatamente no começo de cada um dos jogos, mas se você quiser deixar os números na ordem crescente, basta marcar essa opção aqui, ou seja, ele remonta aqui os jogos, colocando todos os números na ordem crescente, mantendo, claro, a mesma garantia matemática de fechamento combinatório. Então, se você quiser visualizar nesse formato aqui, os números fixos ficam no começo de cada um aqui dos jogos. Fica muito mais fácil para você identificar quais são os números fixos que você escolheu para jogar. Ou se você preferir nesse formato aqui, tanto faz, ele remonta aqui os jogos e coloca número por número na sua ordem crescente em cada um dos jogos, tá ok? Vou continuar aqui com a minha... desmarcar os números fixos. Nesse local aqui, vou aproveitar essa informação aqui do jogo. Veja que ele mostra para você qual que é o número fixo, quais são os números fixos de cada um dos jogos. Veja que eu tenho nesse caso aqui o número 25, ele está marcando aqui na cor vermelha o número 25, se eu marco mais um número, pode ver que ele marcou o número 12 também, se eu marco o número 2, ele marca também, e à medida que você vai navegando entre os jogos, olha aqui, tem um bilhete de 15 pontos aqui novamente, que é o jogo de número 6, vou trocar aqui, vou escolher outra sequência, vamos ver. Veja que à medida que eu vou marcando os números, ele vai remontando o fechamento combinatório. E se você desmarca o número fixo, automaticamente ele precisa refazer, aqui em questão aqui de segundos, ele refaz todos os jogos para você, de acordo com a sua escolha. Se você quiser trocar o número, você pode trocar também. Vamos supor que você não quer o número 18, você quer o número 17. Marca o 17, ele já refez, ele já trocou todos os números aqui novamente. Nesse caso agora eu perdi o número 17 aqui na minha escolha, veja que não segurou 14 pontos, mas por exemplo, se eu tivesse escolhido aqui o número 17 na minha escolha, tem que pontuar, nesse caso aqui, vai pontuar 14 pontos novamente. Vou desmarcar aqui todas as opções. Agora eu vou mostrar para você essa parte aqui de baixo, que na verdade é a mesma parte, é igualzinha a parte aqui de cima da sequência de número 1. E agora eu vou escolher a sequência de número 2. Veja o quanto que é intuitivo, fica fácil aqui para você, caso você queira jogar com duas sequências de 18 números. Vou marcar o número 2, 3, 4. Pode ver que à medida que eu vou escolhendo os números, ele vai marcando nesse local aqui para você. Então fica fácil aqui nesse local aqui, fica fácil você identificar qual que é o número que você colocou na série 1, qual que é o número que você colocou na série 2.
7, 8, 9, 10, 21, 22. Pode colocar fora da ordem, conforme eu comentei, não tem problema nenhum. E se você marcar o número errado nesse local aqui também, automaticamente a planilha vai esconder os jogos aqui para você e vai informar que possui algo errado e você precisa fazer a correção. Vou marcar aqui, por exemplo, a letra P. Veja que apareceu a mensagem de algo está inválido aqui dentro da planilha. Nesse caso, ele mostra para você o tracinho aqui na cor vermelha, indica que possui algo errado e você precisa fazer a correção para poder continuar. Vou colocar aqui o número, por exemplo, número 13. Perfeito. Nesse caso aqui são 48 jogos. Por quê? Porque eu não escolhi nenhum número fixo na sequência de número 1 e não escolhi nenhum número fixo na sequência de número 2. À medida que você vai escolhendo os números fixos, vou fazer novamente aqui com você. Então, por exemplo, vamos supor que na sequência de número 1, eu quero marcar o número 1 como sendo número fixo. Marquei, pode ver aqui na sequência de número 1. Preciso de 23 jogos. Na sequência de número 2, preciso de 24 jogos. E na sequência de número 2, deixa eu apagar o resultado aqui, eu quero marcar alguns números fixos também. Veja que são fechamentos combinatórios diferentes um do outro. Na primeira sequência aqui eu preciso de 23 jogos, na sequência de número 2 eu preciso de apenas 11 jogos. Veja que à medida que eu vou escolhendo os números, ele vai remontando a sequência de número 2. Vou marcar o número fixo aqui, por exemplo. Veja que preciso de apenas 10 jogos, que são 10 jogos que ele está informando aqui. Vou marcar mais um número fixo, marcar o número 3. Agora eu preciso de apenas 8 jogos. Então veja que na sequência de número 1 são 23 jogos e na sequência de número 2 apenas 8 jogos. Vou marcar o número fixo agora na sequência de número 1. Ele está remontando aqui os jogos. Pode ver que ele vai subindo a tela, porque ele está remontando cada um dos jogos, o fechamento combinatório. Então, nesse caso aqui, eu marquei 7 números fixos na sequência de número 1 e marquei 8 números fixos na sequência de número 2. Então, o primeiro jogo aqui, a primeira sequência, vai custar R$ 25,00 e a segunda sequência vai custar R$ 20,00. Qual que é o custo total? Está mostrando aqui para você que vai custar exatamente R$ 45,00, que é a soma das duas sequências. E se você quiser, por exemplo, depois de ter marcado o número, quer desistir da sequência de número 2, basta você marcar essa opção aqui, você não precisa apagar aqui os números, você pode, por exemplo, desmarcar essa opção aqui, ou aliás, marcar. Você pode ver que ele ficou apenas com a sequência de número 1, com um custo de R$ 25,00. Ele escondeu aqui para você, para evitar algum tipo de confusão. Nesse caso, ele está desconsiderando toda a sequência de número 2. Se você quiser voltar com ela, basta marcar a opção aqui novamente, que ele remonta todo o fechamento combinatório aqui na planilha e refaz todos os jogos para você novamente. Vou continuar marcando os números fixos. Veja que na sequência de número 1 eu tenho 5 jogos e na sequência de número 2 apenas 4 jogos, total de 9 jogos, vai custar R$ 22,50. E agora eu vou fazer uma simulação de resultado com você, olhando a sequência de número 2. Então, vamos supor no resultado, número 3, número 4, 7, 8. Eu estou olhando exatamente essa sequência aqui, ou seja, estou simulando o resultado. E essa simulação aqui eu vou simular com você o acerto dos 15 pontos do sorteio dentro do conjunto de 18 números da sequência de número 2. E eu vou considerar também o acerto de todos os números fixos. Então, para que tenha aqui, mais uma vez aqui para você, para que tenha 100% garantido pelo menos 14 pontos, o que precisa acontecer? Primeiro, você precisa acertar os 15 pontos do sorteio dentro de uma das duas sequências de 18 números. E segundo, caso você escolha o fechamento com número fixo, tem que acertar todos os números fixos daquela sequência, tá ok? Então, vou continuar aqui com a minha escolha. Já acertei todos os 11 números fixos, pode ver que ele ficou com a mesma cor. E agora eu vou escolher mais 4 números desse conjunto aqui. Pode ser o número 15, o 20, o 22 e o número 2. Opa, digitei errado aqui, o número 2. Veja, uma combinação pontuada com 14 pontos foi o jogo de número 9 da sequência total, né? Foi o jogo de número 4 da sequência de número 2. Foi tão importante aparecer uma mensagem aqui, vou fazer essa mensagem aparecer novamente. Se aparecer essa mensagem aqui, indica que você está tentando digitar no local protegido por fórmulas. E se aparecer essa mensagem aqui, indica que não possui erro na planilha. Isso aqui é uma proteção da planilha.
uma proteção das fórmulas para evitar que, mesmo que acidentalmente, se não tivesse essa proteção aqui, você perderia a funcionalidade da planilha e nem iria perceber. Mas tudo que você precisa para o pleno funcionamento da planilha está liberado. Não vai aparecer essa mensagem aqui. Então, se aparecer, é porque você colocou alguma informação no local que não pode, no local protegido por fórmulas. Veja que pontuou 14 pontos aqui novamente. Eu vou desmarcar um número fixo. Vou fazer desmarcar alguns números aqui. Vai continuar garantindo 14 pontos. Veja que eu estou desmarcando e continua pegando 14 pontos. Nesse caso aqui foi o jogo de número 3, da sequência de número 2. Desmarquei todos os números fixos. São 24 jogos agora da sequência de número 2. E continua garantindo 14 pontos. Ou seja, em qualquer uma das duas sequências, se você acertar os 15 pontos de sorteio dentro do conjunto de 18, de qualquer uma das duas sequências, e tiver acertado também todos os números fixos daquela sequência, sempre vai pontuar no mínimo 14 pontos. Essa é a garantia matemática de qualquer um dos 13 fechamentos combinatórios desse kit aqui, tá ok? Então a planilha completa, uma planilha aqui com 13 opções para você jogar na Loto Fácil com 18 números. Desculpa zero para você não jogar mais com 18 números na Loto Fácil. E como é que você faz para adquirir esse kit? Logo abaixo aqui do vídeo tem um botão para você adquirir. Você clica nesse botão, automaticamente você será direcionado lá para o site da Eduz. Lá tem a opção para você pagar pelo boleto bancário, pelo cartão de crédito e a nova opção que é a opção pelo Pix. Então você faz o pagamento diretamente para a Eduz. Assim que o seu pagamento for confirmado, automaticamente a Eduz vai te mandar um e-mail confirmando que a sua compra foi aprovada. Ela vai me avisar também e o meu sistema vai mandar um novo e-mail para você dizendo, olha, sua compra já está aprovada. No e-mail vai o link de acesso para você também, para você conectar aqui dentro do portal e para você poder baixar essa planilha, esse kit completo para o seu computador, tá ok? Por se tratar de uma planilha, para funcionar, tem que ser no computador ou no notebook e precisa também do Excel da Microsoft, versão 2007 ou superior para poder funcionar. Não funciona nem tablet, nem celular, nem smartphone devido às limitações do Excel que tem dentro desses dispositivos, tá ok? Então, para funcionar, computador, notebook e o Excel da Microsoft, versão 2007 ou superior. E qualquer dúvida que você tiver também, você pode ver que logo abaixo aqui do vídeo tem um link para você falar diretamente comigo. Qualquer dúvida que você tiver, só entrar em contato. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!